A voz da minha mãe cortou o ar como uma lâmina afiada pelo telefone. Casar com um encanador? Que vergonha! Meu pai nem se deu ao trabalho de discutir, simplesmente desligou. Já minha irmã riu como se fosse a piada mais hilária que já ouvirá. Quem é que ia querer ser visto naquele casamento? Não foi apenas desdém. Foi um boicote completo. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem, nem mesmo um lugar reservado na cerimônia. Para eles eu era a mancha no sobrenome imaculado da família, a filha que jogou no lixo décadas de reputação meticulosamente construída. E assim, caminhei sozinha pelo corredor da igreja. Sem o braço protetor do pai me conduzindo, sem os olhos úmidos de orgulho da mãe, sem o abraço fingidamente carinhoso da irmã. Só eu, o silêncio ecoando onde deveria haver amor. Mas havia algo que eles ignoravam por completo. Aquele homem que desprezavam por sujar as mãos com canos e chaves de fenda não era apenas um encanador. Era um gênio que abandonara um cargo de destaque no MIT e uma carreira promissora no mundo corporativo para construir algo com suas próprias regras. E poucas semanas depois do nosso casamento, enquanto os convites deles ainda estavam no lixo, o nome dele, e o nosso casamento, estampava as telas da televisão nacional. 110 chamadas perdidas. Todas daqueles que juraram não perder tempo comigo. Se você já sentiu o peso do desprezo por amar quem não o merecia, o selo de aprovação alheio, se já foi abandonado por quem deveria ser seu porto seguro, preste atenção. Porque esta história não é sobre amor, ou pelo menos, não só sobre isso. É sobre justiça. A justiça silenciosa que não grita, não esmaga, mas se eleva tão alto que faz os que duvidaram engasgarem com suas próprias palavras. E tudo começou com Grace Turner. Aos 32 anos, Grace era uma das principais consultoras financeiras de um escritório respeitado em Boston. Morava em um apartamento elegante em Cambridge, conquistado com seu próprio suor, sem heranças ou favores. Sempre discreta, preferia a companhia dos livros ao barulho dos coquetéis e a essência ao brilho superficial. Criada em uma das famílias mais influentes de Connecticut, ela aprendeu cedo que seus valores não combinavam com o culto ao status que a cercava. Seus pais, William e Margaret Turner, eram colunas da alta sociedade para eles. Uma placa com o nome da família em um evento de caridade valia mais que um jantar em família. A irmã caçula Chloe era a estrela, encantadora, nascida para desfiles de gala e colunas sociais. Grace, por outro lado, era a filha responsável, elogiada, mas nunca celebrada. Quando descou o número da mansão dos pais, suas mãos tremiam. Não por incerteza, mas por algo mais profundo. Uma vida inteira tentando provar que merecia um lugar à mesa deles. Não era um pedido de perdão. Era um convite. Uma última chance que ela, por decência, decidiu oferecer. O telefone tocou 3 vezes antes que Margaret atendesse, a voz gelada como sempre, Grace. Como se fosse uma conhecida distante, não a própria filha. Oi, mãe, começou com cuidado. Só queria avisar que o casamento é no sábado que vem, no Riverside Gardens. Será pequeno, só alguns amigos, e espero a família. O silêncio que se seguiu não era de surpresa. Era o silêncio de quem calcula cada palavra antes de ferir. Um casamento? Com ele? A desdém em ele foi como um soco no estômago. Grace manteve a calma. Sim, com o Daniel. Uma risada seca. Grace, casar com um encanador? O que você espera que façamos? Sorriam e finjam que não está arrastando o nome Turner pela lama? Que vergonha! Ela fechou os olhos, respirando fundo. Daniel é um homem bom. Inteligente e gentil, me trata com respeito. Tenho certeza que ele conserta torneiras maravilhosamente bem, ironizou Margaret. Mas não iremos nos exibir em um casamento de jardim fingindo que isso não é um desastre. Grace não respondeu à provocação. Já esperava por isso. Foi quando ouviu a voz de Chloe ao fundo, alta o suficiente para ser ouvida. Meu Deus, quem é que ia querer ser visto naquele casamento? Sério? O coração de Grace doeu, mas não era uma dor nova. Era a mesma dor de sempre, o desprezo disfarçado de tradição familiar. Ela respirou fundo. Ah, entendo. Só queria dar a vocês a chance. Antes que terminasse a frase, ouviu o pai ao longe. Quem é? Perguntou ele. Sua filha, respondeu Margaret, gelada. Convidando a gente para o casamento dela com o encanador. Nenhuma réplica. Nenhuma defesa. Só silêncio. Grace desligou. Não chorou na hora. Ficou parada, sentindo o peso daquela ligação se acomodar no peito como uma pedra conhecida. Uma coisa era desconfiar que não importava para eles. Outra era ouvir a confirmação, sem hesitação. Naquela noite, enquanto ajustava os últimos detalhes da lista de convidados com sua melhor amiga, Lena, ela apagou 3 nomes sem alarde. Margaret Turner, William Turner,
Chloe Turner olhou para os espaços vazios onde eles deveriam estar e pela primeira vez não sentiu raiva. Só alívio. O dia do casamento amanheceu com uma luz dourada filtrando pelas árvores. O jardim estava em plena floração, cadeiras brancas alinhadas ao longo de um corredor adornado com flores silvestres. Os convidados murmuravam, o ar cheio de uma expectativa quente e afetuosa. 3 cadeiras na primeira fileira permaneciam vazias. Atrás da porta do pavilhão, Grace esperava vestida em um vestido marfim simples, os cabelos presos com pérolas. Ouviu a música começar, o suave crescendo das cordas que em outros tempos a fizera sonhar com um dia diferente, uma família diferente. Mas aquele dia era real, era dela. Quando as portas se abriram e todos os olhos se voltaram para ela, Grace caminhou sozinha pelo corredor. Sem o braço do pai para apoiá-la, sem o sorriso emocionado da mãe, sem a irmã ajustando o véu. Só ela, entrando em sua nova vida com a força forjada em cada momento em que tentaram derrubá-la. E ainda assim, sorriu, porque já não se tratava do que pensavam dela. Tratava-se do que ela finalmente aprenderá a pensar de si mesma. Grace Turner sempre soube o que significava carregar aquele sobrenome. Aos 30 anos, havia passado a vida vendo portas se abrirem para todos os Turners, menos para ela. Para o mundo, eles eram mais que uma família, uma instituição. Sua propriedade em Greenwich, Connecticut, era tão impecável e inacessível quanto sua reputação. William, com seus ternos sob medida e cabelos prateados, comandava um império imobiliário que se estendia de Connecticut a Manhattan. Margaret, sempre com pérolas e blusas de seda passadas a ferro, presidia um dos comitês de caridade mais exclusivos da região. O contraste entre eles era impossível ignorar. Enquanto Grace havia sido criada para calcular cada gesto, cada palavra, como se a vida fosse uma planilha de Excel a ser auditada, Daniel se movia pelo mundo com uma naturalidade que a fascinava. Ele não precisava de ternos caros para ocupar espaço, nem de um sobrenome ilustre para ser ouvido. Suas mãos, marcadas pelo trabalho, falavam mais alto que qualquer currículo polido. E quando ele ria, uma risada baixa, genuína, que vinha do peito, Grace sentia algo dentro dela se soltar, como se anos de tensão finalmente encontrassem uma válvula de escape. Os jantares que se seguiram não tinham cardápios impressos nem talheres de prata alinhados com precisão militar. Eram refeições simples, massas caseiras que Daniel preparava com uma habilidade que a surpreendia, saladas compradas no mercadinho da esquina, vinho barato que eles bebiam diretamente da garrafa, rindo quando uma gota escorria pelo queixo de Grace. Isso nunca teria sido permitido na casa dos Turner, ela pensava, enquanto enxugava o líquido com o dorso da mão, sem se importar. Com Daniel não havia performance. Não havia a sombra de Margaret franzindo o senho ao ver uma mancha no guardanapo, nem o peso do silêncio de William quando Grace ousava falar sobre algo que não fosse o mercado imobiliário. Ele a levou para conhecer seu mundo de uma maneira que ninguém jamais havia feito. Em uma tarde de sábado subiram até o telhado do prédio onde ficava o escritório da Reed Plumbing, e Daniel lhe mostrou a cidade de um ângulo que ela nunca havia visto. Não dos salões de baile do country club, mas das alturas, onde os canos de água quente serpenteavam como veias sob os tijolos. Onde o vento carregava o cheiro de terra molhada e não de perfume caro. Tudo isso aqui tem uma lógica, ele disse, apontando para as tubulações que desapareciam nos prédios. Às vezes é feio, às vezes é complicado, mas se você entender como funciona, nada te pega de surpresa. Grace guardou aquelas palavras como se fossem um segredo precioso. E então, veio a noite em que ele a levou para dançar. Não era um baile de gala com orquestra e vestidos de grife. Era um bar escuro no centro de Hartford, com piso de madeira rangente e uma banda que tocava blues como se estivessem contando histórias de amor e perda entre um acorde e outro. Daniel a puxou para a pista sem perguntar, e Grace, que nunca havia dançado sem antes ensaiar cada passo, hesitou por um segundo antes de deixar que ele a guiasse. Seus braços eram firmes, seu ritmo seguro. E quando ela finalmente relaxou, percebeu que não precisava saber os passos, bastava seguir o movimento dele, como água encontrando seu caminho. Você é boa nisso, ele murmurou perto do seu ouvido, e o elogio, simples e sem segundas intenções, a atingiu com uma força que a deixou sem fôlego, porque ninguém em toda a sua vida havia dito algo assim para ela. Não, Grace é tão eficiente, não, Grace sempre cumpre o que promete, mas você é boa nisso, como se ela fosse capaz de algo além de ser útil. Foi naquela noite, entre uma música e outra, que Grace entendeu. Ela não estava apenas gostando de Daniel Reed. Ela estava se permitindo gostar. E isso para uma mulher que havia passado 28 anos se convencendo de que o amor era uma moeda a ser ganha. Era revolucionário.
Mas revoluções, como ela logo descobriria, sempre vêm com um preço. E o dela chegaria na forma de um convite creme, carimbado com o brasão da família Turner, entregue em sua caixa de correio 3 semanas depois. Presença obrigatória. Traje, black tie. O casamento de Chloe. Era uma safira rodeada por um halo delicado de diamantes minúsculos, escolhida não por seu valor de mercado, mas porque Daniel havia ouvido Grace mencionar, meses atrás, como o azul profundo da pedra a fazia pensar no oceano em dias de tempestade e selvagem, mas sereno por baixo. Ele a colocou em seu dedo com mãos que tremiam apenas um pouco, como se até aquele gesto fosse sagrado. E foi, porque ali, entre as árvores que testemunhavam silêncios há décadas, Grace entendeu que não estava apenas aceitando um anel. Estava aceitando uma vida onde o amor não seria uma transação, mas um refúgio. Onde as cicatrizes de sua criação, a necessidade de provar, de performar, de ser impecável, poderiam finalmente cicatrizar. Mas o mundo, é claro, não deixaria que fosse tão simples. 3 dias depois, o New York Times publicou a foto deles no Central Park mãos dadas, o anel brilhando sob o sol da tarde. A legenda, Grace Turner, herdeira da Turner & Co. vista com o empresário local. Será que o império financeiro mais tradicional de Connecticut está prestes a ganhar um encanador na família? As redes sociais explodiram. Memes, comentários cruéis, artigos analisando o declínio dos padrões da elite. Chloe ligou rindo, falsamente preocupada. Grace, você sabe que a mídia adora uma história de Cinderela ao contrário, não é? Só espero que você esteja preparada para o que vem por aí. Margaret foi mais direta. Um almoço no The Grill, seu território, onde os garçons sabiam servir o vinho sem perguntar e os olhares discretos valiam mais que palavras. Ela deslizou um envelope pela mesa. Dentro, um cheque com 7 dígitos e uma única condição, para qualquer coisa que precise, desde que seja sozinha. Você não pode estar falando sério, Grace segurou o papel como se queimasse. Estou sim. Margaret tomou um gole de chá calma como sempre. Daniel Reed é encantador, tenho certeza. Mas nós dois sabemos que isso não é amor, Grace. É rebeldia. E rebeldias têm prazo de validade. Você não sabe nada sobre ele. Não preciso. E um sorriso frio. Conheço você. Conheço o mundo em que vivemos. E sei que daqui a 5 anos, quando você estiver sentada em conselhos de administração, e ele ainda estiver desentupindo pias, vai se perguntar por que diabos desperdiçou seu tempo. Grace queria gritar. Queria jogar o cheque na cara dela, virar a mesa, fazer algo que finalmente abalasse aquela máscara de superioridade. Mas tudo que saiu foi um sussurro. Você nunca me viu, mãe. Nem uma vez. Margaret não piscou. Eu vi o suficiente para saber que você merece mais. E ali, entre os talheres de prata e o murmúrio dos outros comensais, Grace entendeu a verdade cruel. Para sua família, mas nunca seria amor. Nunca seria escolhas. Nunca seria a liberdade de ser feliz em termos próprios. Mas ela já havia feito sua escolha. Quando Daniel a encontrou na oficina dele naquela noite entre canos, ferramentas e o cheiro de café queimado, ela não chorou. Não explicou. Apenas o beijou como se o mundo não estivesse desmoronando ao redor deles, como se os jornais, as piadas, os olhares de desdém não existissem. Eles não vão parar, ela murmurou contra seus lábios. Eu sei, Daniel segurou seu rosto, os polegares enxugando o que restava de lágrimas. Mas nós também não. E foi isso. Porque algumas batalhas não são ganhas com dinheiro, status ou sobrenomes. São ganhas com mãos dadas, risadas roubadas entre um serviço e outro, e a teimosia de 2 corações que se recusam a curvar-se ao que o mundo diz que devem ser. O casamento de Chloe seria em 1 semana. E Grace, pela primeira vez na vida, não tinha a menor intenção de comparecer. O anel de noivado era simples, com uma pequena pedra ópala que cintilava ao sol como um segredo guardado só entre eles. Ainda com o mesmo sorriso que iluminara seu rosto na floresta, Grace sentou-se no sofá de seu pequeno apartamento, o telefone apertado contra a orelha. Não ligava para pedir aprovação, há muito tinha deixado de esperar por isso, mas porque, no fundo, eles ainda eram seus pais. E alguma parte dela, fosse tola ou corajosa, acreditava que talvez, só talvez, eles a surpreendessem. Margaret atendeu no 3º toque. Mãe, Grace começou, a voz firme apesar do nó na garganta. Estou ligando para dizer que o Daniel me pediu em casamento. Vamos nos casar. Silêncio. Depois, um suspiro cortante do outro lado da linha. Bem, Margaret respondeu, a voz afiada e gelada. Acho que parabéns estão em ordem. Boa sorte para você e seu encanador. Mas não espere que façamos parte desse circo. Não estaremos presentes.
Grace mordeu o lábio com força, sentindo o gosto metálico do sangue. Não era um circo. Era o seu casamento. E pela primeira vez, ela se permitiu dizer isso em voz alta. Não é um circo. É o meu casamento. Só espero que um dia vocês entendam o que estão perdendo. As pessoas vão falar, Margaret continuou, ignorando-a. Já é difícil o suficiente explicar suas escolhas. E agora isso? Eu não me importo com o que as pessoas pensam, Grace retrucou, tentando manter a voz firme. Nós nos importamos, a mãe cortou seca. E então, o clique da chamada encerrada. Grace ficou ali em silêncio atordoado, o telefone ainda colado à orelha. Tentou o número do pai. Tocou. Tocou. Nenhuma resposta. Nem caixa postal. Ele nem sequer lhe daria isso. Segundos depois, uma notificação vibrou na tela. O grupo da família no chat iluminou-se com uma mensagem de Chloe. Um único emoji, uma cara rindo. Grace olhou para ele, sem palavras. Nenhum parabéns. Nenhum gesto de irmandade. Só o escárnio disfarçado em pixels. Dessa vez, as lágrimas vieram, mas não eram as mesmas de antes. Não eram lágrimas de dúvida, de insegurança. Eram lágrimas de confirmação. As paredes que há tanto tempo rachavam finalmente desabaram. Eles não iriam ao casamento. Não porque não podiam, mas porque não queriam. Porque ela havia escolhido o amor em vez do legado. E pela primeira vez na vida, Grace tomou uma decisão sem olhar para trás. Excluiu o grupo. Em seguida puxou um caderno e começou a escrever nomes. Não dos que havia perdido, mas dos que ainda tinha. A amiga que ligava só para saber como ela estava, a colega de trabalho que sempre lembrava do seu aniversário, a mãe de Daniel que lhe enviava sopa quando ficava doente. Uma nova lista de convidados nasceu. Sem Margaret. Sem William. Sem Chloe. Ela e Daniel se casariam em seus próprios termos, cercados por amor, não por laços de sangue. Construiriam uma família não a partir de expectativas ou prestígio, mas de verdade e escolha. Os Turner não seriam convidados. E pela primeira vez isso não doía como uma tragédia. Parecia paz. A manhã do casamento de Grace Turner começou em silêncio, com uma névoa fina envolta nas árvores, uma quietude que era ao mesmo tempo serena e vazia. Ela sentou-se junto à janela da pequena casa alugada perto do jardim onde aconteceria a cerimônia, observando as folhas de outono tremularem na brisa. Seu vestido de noiva pendia próximo, um chiffon marfim simples, sem bordados, sem brilho, só tecido macio e renda nas bordas. Escolhido não para impressionar, mas para ser sincero. Não havia maquiadores ao seu redor, nem copos de champanhe nem risadas de família. Só Grace, sozinha com seus pensamentos. Lena, sua melhor amiga desde a faculdade, chegou com um abraço apertado e um saco de bagels. Tinha insistido em ficar ao seu lado desde o pedido de casamento, oferecendo apoio sem condições, sem perguntas. Nervosa, perguntou em voz baixa, entregando-lhe uma xícara de chá. Não é por ele que você está ansiosa, é? Grace deu um sorriso suave. Não é por ele. É por tudo mais. Juntas arrumaram as decorações modestas, flores silvestres de uma fazenda local, luzinhas entrelaçadas com cuidado na pérgola. Não havia floristas, nem organizadores de eventos. Só elas, alguns amigos que chegaram cedo para ajudar, e as cadeiras sendo dispostas em fileiras. Na frente, uma fila de assentos reservados, cada um com uma placa branca imaculada, mãe da noiva, pai da noiva, irmã, todos vazios. Grace não chorou. Já havia chorado tudo o que precisava meses atrás, quando a família repudiara seu noivado e a cortara como um erro a ser apagado. Hoje não era por eles. Era por ela. Por Daniel. E Daniel já a esperava debaixo da pérgola, em um terno azul marinho e gravata prata, as mãos entrelaçadas à sua frente. Parecia calmo, quase radiante, como se nenhum vazio pudesse alcançá-lo naquele dia. Grace espiou por entre a cortina de árvores, respirando fundo. Foi então que ouviu passos apressados atrás de si. Grace. Ela se virou surpresa. Um homem estava ali, em um terno cinza levemente amassado pela viagem, os cabelos grisalhos desalinhados pelo vento. Seus olhos, gentis mas incertos, buscavam os dela. Tio Robert? Ela sussurrou sem acreditar. Eu sei que não fui convidado, ele disse, ainda ofegante. Mas quando seu pai me disse que não viria, não consegui deixar você caminhar sozinha até o altar. Grace congelou. Não via o irmão mais novo de seu pai há anos. Sempre fora o diferente da família, sem polimento, sem interesse por clubes de campo ou galas de caridade. Mas quando ela tinha 6 anos, fora ele quem a ensinou a andar de bicicleta, segurando o banco enquanto ela cambaleava pela longa entrada de casa, incentivando-a quando o pai apenas dera de ombros. O senhor veio todo esse caminho?
Ela perguntou, a voz trêmula. Peguei o primeiro trem que consegui, ele respondeu, os olhos úmidos. Se a oferta ainda estiver de pé, seria uma honra acompanhá-la. As lágrimas ardiam, mas, pela primeira vez naquele dia, não caíram de tristeza. Ela sentiu. Adoraria. Quando a música começou, um violino suave, tocado por uma amiga de Lena, Grace tomou o braço do tio. No momento em que pisou no corredor, os poucos convidados se levantaram, virando-se para vê-la. Alguns eram amigos. Outros, colegas de trabalho. Vizinhos. Até clientes de Daniel. Pessoas que haviam escolhido estar ali, não por obrigação, mas por afeto. Cada passo em direção a Daniel parecia mais leve que o anterior, e quando ela o alcançou, o rosto dele se iluminou. Não pela surpresa do vestido, nem pelo momento em si, mas por ela. Grace viu em seus olhos admiração, gratidão, amor. Um olhar que nunca receberá dos próprios pais. O tio Robert colocou sua mão na de Daniel com cuidado. Cuide bem dela, murmurou. Com tudo que tenho, a Daniel respondeu, a voz firme. A cerimônia começou sob o dossel de árvores que sussurravam com a brisa. A oficiante, uma professora aposentada que conhecia Grace desde criança, falou com calor sobre compromisso, sobre resiliência. Depois vieram os votos. Daniel segurou suas mãos e olhou fundo em seus olhos. Sua voz era estável, embora as mãos tremessem levemente. Prometo amá-la não apenas por quem você é hoje, mas por todas as versões de você que ainda virão. Prometo apoiar seus sonhos, falar com gentileza mesmo quando estiver com raiva, e nunca deixar um único dia passar sem lembrá-la de que você é suficiente. A respiração de Grace falhou. Conseguiu retribuir seus votos com a mesma honestidade, sem frases ensaiadas, só a verdade do que haviam construído juntos. Quando a oficiante os declarou marido e mulher, os aplausos foram pequenos, mas reais. Eles se beijaram sob o céu que começava a dourar com o sol da tarde. Mais tarde, enquanto posavam para uma foto com os amigos mais próximos ao redor, flores silvestres nos cabelos e o riso fácil nos lábios, Grace soube. Não precisava de mais nada. Ao se inclinar contra o ombro de Daniel, Grace sentiu o peso de sua mão se fechar sobre a dela, um gesto que já conhecia tão bem quanto o próprio batimento cardíaco. Foi nesse instante, enquanto o fotógrafo capturava o ângulo perfeito, que Daniel se aproximou e sussurrou em seu ouvido, a voz baixa e carregada de algo que não era só afeto, mas uma promessa. Tem um plano para o que vem depois. Ela virou o rosto para encará-lo, a sobrancelha levemente arqueada em pergunta silenciosa. Os olhos dele brilhavam com uma luz que Grace conhecia bem, a mesma que aparecia quando ele resolvia um problema impossível com as mãos ou quando, à noite, rabiscava esquemas em napkins enquanto falavam sobre sonhos que ainda não tinham nome. Um sorriso lento se desenhou nos lábios dele. Uma surpresa. Mas você vai gostar. Grace riu baixinho, o som se misturando ao vento que balançava as flores em seus cabelos. Isso aqui é um casamento ou um romance de mistério? Os dois, ele respondeu, e naquele segundo, com os dedos entrelaçados aos dela e o mundo inteiro reduzido àquele pedaço de terra onde ninguém além deles dois precisava existir, Grace entendeu algo que se cravou fundo em seu peito, irrevogável. Não era preciso uma igreja lotada, nem um sobrenome que abrisse portas, nem a aprovação estampada em convites de papel timbrado para se começar um casamento de verdade. Bastava a verdade, crua, sem adornos, e alguém que ficasse ao seu lado sem hesitar. E ela tinha as duas coisas. Sempre admirara a humildade silenciosa de Daniel. Era uma das razões pelas quais havia se apaixonado. Ele nunca se gabava, nunca sentia necessidade de provar nada a ninguém. Quando o encontrou de joelhos consertando um cano na casa da senhora Henderson ou sujo de graxa depois de um dia inteiro de trabalho, era o mesmo homem que a fazia rir com piadas ruins e que segurava sua mão como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Por isso, naquela tarde chuvosa de sábado, enquanto procurava um carregador sobressalente no pequeno escritório que dividiam, Grace não esperava segredos. Muito menos os que fariam o chão tremer sob seus pés. Daniel havia saído para fazer compras e ela, distraída, abriu a gaveta inferior da escrivaninha de mogno, aquela que ele sempre mantinha fechada, mas nunca trancada. Dentro, pasta de couro grosso desgastada pelo tempo. Hesitou. Depois, com dedos que de repente pareciam pesados, deslizou o fecho. No topo, um diploma, Massachusetts Institute of Technology. Bacharelado em Engenharia Mecânica e Elétrica. Daniel, e Reed. O ar ficou preso em sua garganta.
Debaixo, uma pilha de documentos organizados com precisão cirúrgica, aprovações do Escritório de Patentes dos Estados Unidos, diagramas de um sistema chamado HydroGrid, anotações técnicas densas demais para seu entendimento, trocas de e-mails com nomes de firmas como Summit Ridge Ventures e Altwell Capital, empresas que ela já ouvirá mencionar em relatórios financeiros, entre homens de terno que falavam em disrupção e valoração de mercado. Grace sentou-se na cadeira, as pernas subitamente frágeis. Daniel, engenheiro do MIT. Um homem com patentes ativas, em contato com capitalistas de risco. Que sempre se apresentava com um simples cuido do encanamento da minha família, sem fanfarra, sem explicações, apenas com aquele sorriso tranquilo e as mangas arregaçadas. Ela acreditara nele. Confiará nele. Amará ele. Mas por que então essa parte da história havia sido omitida? Quando Daniel chegou em casa mais tarde, com sacolas de compras em uma mão e a chuva ainda pingando da jaqueta, percebeu imediatamente. Grace estava sentada à mesa da cozinha, os papéis espalhados à sua frente como peças de um quebra-cabeça que ela não sabia como montar. O rosto dele se fecharam, os músculos da mandíbula tensionando por um segundo antes que ele depositasse as sacolas no balcão com cuidado excessivo. Acho que te devo uma explicação, disse baixo. Ela apenas assentiu, a voz presa a algum lugar entre a raiva e a dor. Daniel sentou-se à sua frente, as mãos unidas sobre a mesa, os olhos, sempre tão diretos, agora suplicando por paciência. Me formei no MIT. Passei 6 anos como engenheiro sênior em um contratante de defesa fora de DC, projetos de alto nível, horários intermináveis, sombras mais longas ainda. Era bom no que fazia. Fez uma pausa, estudando sua reação. Mas odiava. A política, a pressão, a sensação de que eu era só mais uma peça no tabuleiro de alguém. Quando seu pai teve um ataque cardíaco, voltou para casa. Ficaria 6 meses, pensara. 4 anos depois, ainda estava lá. E o HydroGrid asterisco? A voz de Grace era um fio de som, quase engolido pelo silêncio. Um sorriso fugaz tocou seus lábios. Alguma coisa que comecei a esboçar em DC, mas só levei a sério depois que voltei. Um sistema modular de conservação de água, tecnologia inteligente aplicada à infraestrutura de encanamento. Tenho testado em algumas casas, construindo nos intervalos entre os chamados de serviço. Você não é só um encanador, ela sussurrou, não como acusação, mas como se estivesse confirmando algo para si mesma. Não, concordou. Mas sou um encanador. Só não achei que isso importasse. No começo, gostei do fato de você me ver como eu era. Sem currículo, sem títulos, sem a startup. Não queria começar por aí porque outra pausa, os dedos tamborilando levemente na madeira e porque as pessoas fazem exatamente o que a sua família fez. Vem um cargo, não um homem. O nó na garganta de Grace apertou. Asterisco, então você nunca planejou me contar? Ele soltou o ar, lento. Eu planejei. Só não queria que soasse como uma apresentação de vendas. E havia outro motivo. Daniel alcançou a pasta e puxou uma folha que ela ainda não vira, uma impressão antiga de um e-mail. Deslizou-a pela mesa. Era uma troca de mensagens com Margaret Turner. Assunto: jovens promissores para Chloe. Datada de quase 2 anos antes de Grace conhecer Daniel. Ela percorreu as linhas com os olhos, o coração batendo descompassado. Alguém sugerira o nome de Daniel, destacando sua formação. A resposta de Margaret era cortante como uma lâmina. MIT é impressionante, mas ele administra uma empresa de encanamento agora. Não é o nosso tipo de pessoa. Vamos seguir procurando. A mão de Grace tremia. Você quase foi considerado para Chloe? Um sorriso irônico curvou os lábios dele. Não é irônico? Sua mãe e sua irmã sabiam quem eu era. Sabiam dos diplomas. Mas como eu usava jeans e consertava pias, não era bom o suficiente. Fez uma pausa. Depois eu apareci no jantar com você, e elas nem me reconheceram. Grace sentiu as lágrimas ardendo nos cantos dos olhos. E você soube do meu sobrenome desde o início. Sim, mas não disse nada porque queria que você me escolhesse por mim, não pela versão que sua família talvez aprovaria. Ela se inclinou para frente, a testa apoiada contra a dele, e todas as cicatrizes deixadas pela rejeição da família, a vergonha, o descaso, a solidão de ser sempre a filha errada se dissolvem ali, substituídas por algo muito mais poderoso. Não era orgulho pelos diplomas de Daniel, nem pelas patentes, nem pelo potencial de uma empresa inovadora. Era orgulho por sua coragem. Por seus valores, por sua recusa silenciosa em deixar que qualquer pessoa, até mesmo ela, definisse seu valor. Tinham tentado descartá-lo. Tinham tentado descartá-la. Mas o amor, quando construído sobre verdade e respeito, tinha uma gravidade própria.
E agora Grace sabia, eles não haviam subestimado apenas Daniel. Haviam subestimado ela também. E estavam prestes a descobrir o quanto. Atrás de Daniel, o telão exibia uma renderização impecável do Aquaview, uma rede inteligente que prometia reduzir o consumo residencial de água em 60% sem sacrificar pressão ou funcionalidade. O sistema era elegante, revolucionário, mas não era a tecnologia que preenchia sua voz quando ele falou. Era a memória. Cresci vendo meu pai consertar canos em casas que ninguém mais se importava em reparar, disse ele, firme, sem um traço de hesitação. O problema da água na América não é só técnico. É humano. O Aquaview não é sobre economizar água. É sobre devolver dignidade ao que sustenta nossas vidas. O auditório explodiu em aplausos. As câmeras captaram senadores assentindo, executivos anotando, ativistas ambientais trocando olhares de admiração. E então veio o momento que ninguém esperava. A âncora, com um sorriso quase íntimo, introduziu a próxima imagem. E por trás de todo grande inovador, muitas vezes há uma história de amor silenciosa. A tela se encheu com a foto que Grace havia esquecido que existia. Ela em um vestido de renda simples, sem maquiagem, mas com os olhos brilhando como se guardassem um segredo. Daniel, inclinado sobre ela, tirando delicadamente uma folha de seu cabelo. Ao fundo, potes de vidro cheios de flores silvestres, luzes piscantes entre vigas de carvalho envelhecido. Uma cerimônia que havia sido mais sobre promessas do que sobre pompa. Grace congelou. A imagem durou segundos, mas foi o suficiente para que o mundo inteiro soubesse o que eles nunca haviam enxergado. Quando ela finalmente pegou o telefone, a tela pulsava com notificações. 110 chamadas perdidas. Todas da família Turner. As mensagens de voz começaram hesitantes, depois desesperadas. Grace, é sua mãe. Por favor, ligue de volta. Nós não entendíamos antes. Docinho, é seu pai. Acabamos de ver as notícias. Acho que precisamos conversar. E então, a que mais doeu, não pelas palavras, mas por quem as pronunciou. Tá bom, talvez eu tenha errado. Podemos nos encontrar? Sinto sua falta. Chloe. Grace abriu o grupo familiar, abandonado há meses. Agora, inundado. Prints de Daniel na TV, manchetes destacando sua inovação, mensagens que antes seriam impensáveis, MIT CEO, gênio, e no meio delas, a última mensagem de sua mãe, sozinha no fundo da tela, estávamos errados. Deixe-nos consertar isso. Ela colocou o telefone sobre a mesa devagar, como se ele pudesse queimar seus dedos. Daniel entrou na sala, afrouxando a gravata e ao ver sua expressão, e a tela piscando, arqueou uma sobrancelha. Eles viram? Perguntou ele baixo. Ela sentiu. Tudo. Ele deu de ombros com uma calma que só ele possuía. Eu avisei. A iluminação do nosso casamento ficou boa. Mas Grace não riu. Não ainda. Porque não era sobre eles finalmente enxergarem seu sucesso. Era sobre o que haviam se recusado a ver antes. O homem que ele era, o marido que se tornará, o amor que desprezaram simplesmente porque não cabia em seus moldes dourados. Ela ergueu o telefone, mostrando a lista de chamadas. E agora? Daniel tirou o aparelho de suas mãos com gentileza e o deixou de lado. Depois, segurou sua mão. Agora, disse ele, olhando nos seus olhos, você decide se eles merecem um lugar à mesa da qual se levantaram. E Grace, pela primeira vez na vida, entendeu o poder de não ter nada a provar, apenas algo a proteger. Sua verdade. Sua paz. Ele? Uma semana se passou desde que o rosto de Daniel e a foto de seu casamento invadiram as telas do país. Desde então, o mundo havia começado a se reajustar, investidores ligavam, entrevistas eram agendadas, a caixa de entrada transbordava com propostas. Mas foi em uma manhã de domingo silenciosa que veio a batida inesperada na porta. Grace abriu e os viu parados ali, Margaret, William e Chloe. Impecáveis como se tivessem saído de um almoço no clube do país e aterrissado diretamente em seu corrimão descascado. William segurava uma cesta de vinhos e queijos importados. Margaret, uma caixa embrulhada em seda. Chloe só tinha o celular, já gravando, já calculando. Grace, querida, Margaret avançou, sorriso amplo demais para ser sincero. Tínhamos que vir pessoalmente. Tantas coisas acontecendo, queríamos parabenizá-los. Grace recuou sem dizer uma palavra. Daniel estava na cozinha, mexendo o café com uma calma que contrastava com o peso do ar. Ele não falou, mas seu aceno educado foi suficiente para que entrassem. Margaret depositou o presente sobre a mesa como se fosse uma oferta de paz. Assistimos à entrevista, disse, lançando um olhar de relance para Daniel. Impressionante realmente. Não fazia ideia de que você estava envolvido em algo tão grande. William pigarreou, ajustando a gravata.
Na verdade, estamos começando um novo empreendimento em Stanford. Premium Eco Homes. Acho que há uma sinergia possível com sua tecnologia Aquaview. É cedo, mas quem sabe uma colaboração não beneficiaria a todos. A palavra colaboração saiu como se fosse uma epifania espontânea, mas Grace conhecia seu pai. Ele não fazia nada por acaso. Margaret virou-se para ela, doce demais. E agora que vocês são casados, somos família, não é? Água passada não move moinho. Grace observou cada rosto, os sorrisos ensaiados, os olhares que deslizavam mais para Daniel do que para ela, as vozes meladas que não conseguiam disfarçar o cálculo por trás. Respirou fundo. E se ele fosse só um encanador? Perguntou baixa. Vocês ainda estariam aqui? O silêncio que se seguiu foi espesso. Chloe riu nervosa, passando os dedos pelo cabelo. Não seja dramática, Grace. Daniel avançou, colocando a xícara sobre a mesa com um cuidado que era, em si, uma advertência. E agradecemos a visita, disse, voz firme, sem espaço para réplica. Mas não fazemos parcerias com quem usa a própria família como estratégia de investimento. O Aquaview foi construído sobre confiança, não sobre legado. E não está à venda para quem falhou em respeitar as pessoas por trás dele. Os lábios de William se apertaram, mas ele não discutiu. Margaret estreitou os olhos. Estávamos tentando fazer as pazes. Estender um ramo de oliveira. E você o rejeita? Grace cruzou os braços. Vocês não vieram fazer as pazes. Vieram lucrar. Outra pausa. Então William tirou do bolso do paletó um envelope creme e o colocou sobre o balcão. Nesse caso, disse com uma formalidade gélida, há mais uma coisa. Grace pegou. Abriu. Leu. Era uma declaração jurídica, um pedido formal para que ela renunciasse a qualquer direito sobre os bens, terras e trustes da família Turner. A justificativa, em letras impecáveis, preservar a integridade da marca e a imagem pública à luz de afiliações recentes. Ela não disse nada. Chloe evitou seus olhos, de repente muito interessada no chão. Vocês estão falando sério, murmurou Grace. Acreditamos que você possa apreciar a clareza, respondeu William. Assim, você e seu marido podem continuar seu caminho, livres de nossa sombra. Grace caminhou até a gaveta da cozinha, pegou uma caneta e, sem pestanejar, assinou no espaço indicado. Devolveu o envelope. Agora estamos realmente livres. Margaret pareceu atordoada. Você nem vai pensar a respeito? Não há o que pensar, disse Grace. Vocês me deserdaram quando eu era inconveniente. Voltaram quando me tornei útil. Isso não é amor, é alavancagem. Daniel se aproximou, seu silêncio ao lado dela falando mais alto que qualquer argumento. Chloe deu de ombros, quase imperceptível. Acho que esse é o adeus então. Grace não respondeu. Porque algumas despedidas não precisam de palavras, só de portas fechando atrás de si. A porta se fechou atrás deles com um clique definitivo. Grace soltou o ar que nem percebera estar prendendo um suspiro longo, como se desprendesse não apenas o oxigênio, mas anos de expectativas suspensas no peito. Era oficial. Não havia mais cordas invisíveis puxando-a de volta, nenhum título, nenhuma herança, nenhum sorriso forçado em jantares onde o amor era moeda de troca. O mundo não desabou. Pelo contrário, o apartamento, antes um refúgio temporário, agora respirava aliviado, como se as paredes tivessem se endireitado na ausência daqueles que sempre as mediram em metros quadrados de status. Daniel deslizou o mesmo café em suas mãos, o mesmo que esquentara entre os dedos enquanto assistia, em silêncio, a encenação familiar se desmontar. Você está bem? Sua voz não era pergunta, era porta aberta. Grace sorriu, um riso pequeno, meio triste e meio leve, como o primeiro gole de ar depois de mergulhar fundo demais. Estou, respondeu, e pela primeira vez em anos, não era uma mentira. Acho que estou finalmente bem. Ele beijou sua testa, um gesto que valia mais que qualquer discurso. Porque agora é a nossa vez de decidir o que é família. E desta vez não haveria cláusulas ocultas nos contratos, nem herdeiros de reserva. Só eles e as regras que escolheriam escrever. O telefone tocou às 2h03 da madrugada. Grace se mexeu na cama, tateando no escuro até a tela iluminar o quarto com uma luz azulada e um nome que não via desde a última batalha, Chloe. O instinto gritou para ignorar, deixar o chamado se perder no vazio como tantas outras vezes. Mas havia algo na hora, naquele desespero que faz a pessoa discar números que jurou apagar, que a fez deslizar o dedo sobre a tela. Do outro lado, a voz de Chloe não era mais a lâmina afiada de antes. Era um fio esticado ao limite, trêmulo. Eu não sabia para quem mais ligar. Grace sentou-se na cama, Daniel ainda adormecido ao seu lado. O que aconteceu? É o Parker. Uma pausa. Um engasgo.
O FBI esteve no nosso prédio. Congelaram todas as contas. Ele está sendo indiciado. Fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, não entendo nem metade. O advogado falou em 10 anos. Outra pausa, desta vez mais longa, como se as palavras pesassem demais. Levaram os carros, Grace. O contrato do apartamento está no nome dele. Me deram 72 horas para sair. Grace ouvia, o corpo imóvel, a mente tentando processar a velocidade da queda. Fui até a mãe e o pai, Chloe sussurrou, e pela primeira vez soou como que sempre fora. Uma criança tentando não tropeçar nas próprias sombras. Nem me deixaram ficar na casa do lago. Disseram que é muito público, que a imprensa vai atrapalhar. Meu pai falou que mancharia a família. Grace fechou os olhos. Conhecia aquele roteiro de cor. Não tenho para onde ir, a voz de Chloe quebrou. Por favor, só preciso de um lugar para respirar. Não sabia para quem mais ligar. Do outro lado da linha, o silêncio de Grace não era dúvida. Era o momento em que o passado e o presente se olhavam no espelho e ela escolhia qual versão queria ser. Daniel acordou, virando-se para encará-la. Não disse nada. Apenas assentiu, lento, como se soubesse que algumas decisões não precisam de palavras, só de coragem para não repetir os mesmos erros. Você pode ficar aqui, Grace falou baixo, mas firme. Na manhã seguinte, Chloe chegou com uma mala única e óculos escuros, como se ainda tentasse se esconder do mundo que já a havia descartado. Os saltos bateram leves no chão do apartamento, um som estranho naquele espaço sem tapeçarias caras ou objetos decorativos estrategicamente colocados. Só paredes nuas, uma mesa de jantar com marcas de xícaras e a vida real, desarrumada e sem ensaio. Ela não chorou. Não ainda. Sentou-se à beira da cama do quarto de hóspedes, as mãos cruzadas sobre o colo, enquanto Grace lhe entregava um copo d'água. Obrigada, murmurou Chloe, olhando para baixo. Grace apenas anuiu. Descanse. Por 2 dias Chloe se moveu como um espectro, educada, quieta, insegura. Ofereceu-se para limpar, para cozinhar, embora não soubesse onde ficavam os talheres. Grace deixou que o tempo fizesse seu trabalho. Daniel não pressionou. Até que na terceira noite Grace voltou mais cedo do trabalho e passou pelo quarto de hóspedes, cuja porta estava entreaberta. A voz de Chloe era baixa, mas firme, do outro lado da linha. Sim, mãe. Estou fazendo como você disse. Ele gosta de mim. É gentis. Posso virar isso a meu favor se conseguir que o Daniel me apoie publicamente. As pessoas vão esquecer tudo isso. Ele é o queridinho da mídia agora, não é? MIT, Notícias Nacionais. Se ele disser que sou família, ganhamos a narrativa. Uma pausa. Então, mais baixa ainda. Não. Ela não desconfia de nada. Ainda acha que estou aqui porque preciso dela. Grace não se mexeu. Não por choque, mas por reconhecimento, aquele gosto amargo de já ter engolido a mesma mentira. Retrocedeu antes que a ligação terminasse, o coração afundando não pela traição, mas pela tristeza de ver a irmã ainda presa na mesma armadilha, trocando uma jaula dourada por outra. À noite, depois que os pratos foram lavados e Daniel saiu para devolver uma ligação de trabalho, Grace entrou no quarto de hóspedes. Chloe estava sentada, folheando uma revista antiga, os dedos distraidamente virando páginas que não lia. Há quanto tempo você planejava esse papel? Grace perguntou suave. Chloe ergueu os olhos, sobressaltada. O quê? Ouvi a ligação, Grace continuou sem rodeios. Você disse à nossa mãe que usaria o Daniel, que eu não desconfiava de nada. O rosto de Chloe empalideceu. As palavras não vieram. Só o tremor nos lábios, como se o corpo soubesse que desta vez não havia script para seguir. Eu te deixei ficar aqui porque achei que você precisava de uma irmã, Grace disse, calma. Mas agora me pergunto, você veio porque precisava de mim, ou porque precisava do que achava que eu poderia te dar? O silêncio se esticou denso. Então, pela primeira vez desde que chegará, Chloe chorou. Não eram lágrimas performáticas, daquelas que vinham com desculpas ensaiadas e manipulações calculadas. Eram soluços profundos que a dobraram na cadeira, quebrando-a ao meio como um galho seco sob o peso da própria farsa. Não sei mais quem eu sou, engasgou quando conseguiu falar. Quando Parker foi preso, nem pensei nele. Pensei em como isso me fazia parecer. É nesse ponto que eu cheguei. Grace permaneceu onde estava, braços cruzados, não fria, mas firme. Construí tudo em cima de aparências, Chloe continuou, a voz oca. Marido perfeito, apartamento perfeito, reputação imaculada. E agora? Ela riu, um som vazio. Agora só tenho uma mala e uma irmã que eu menosprezei. Grace aproximou-se e ajoelhou-se ao seu lado. Você tem mais que isso, disse baixo. Mas só se quiser realmente começar do zero. Não por manchetes.
não pela aprovação da mãe. Chloe a encarou, máscara derretendo em trilhas pretas pelas bochechas. Você ainda me ajudaria? Grace assentiu, uma vez. Eu não sou como eles. E você também não é. Se não quiser ser. Foi um momento pequeno, quase imperceptível. Mas naquele silêncio, algo se moveu, não curado, não apagado, mas talvez, um início. Algo real começou com uma manchete escondida nas páginas de economia. Denunciante questiona práticas do Turner Development Group e no início passou despercebido. William Turner já havia sobrevivido a crises de mercado, disputas por zoneamento até fofocas de tabloides. Mas desta vez era diferente. Em dias, reguladores estaduais abriram uma investigação oficial sobre seu último paraíso ecológico de luxo. Perguntas surgiram: financiamentos offshore, empresas fantasma para obter permissões vantajosas, aquisições de terra com documentos suspeitos. E-mails vieram à tona. Transferências bancárias. Inconsistências que não podiam mais ser varridas para debaixo do tapete persa da sala de estar. O nome Turner, outrora sinônimo de prestígio no mercado imobiliário de Connecticut, começou a rachar. Primeiro em privado, depois em público. Então veio o desmoronamento filantrópico. Margaret Turner, a primeira-dama da doação sustentável, foi silenciosamente removida do conselho da Fundação Elmsworth. Sem coletiva de imprensa. Sem gala de despedida. Apenas um comunicado burocrático citando diferenças filosóficas e um desejo de manter clareza ética. Todos entenderam a mensagem subliminar. Não era só que os Turner estavam perdendo poder. Era que ninguém mais os protegia. Grace leu cada manchete com uma quietude complicada. Não comemorou. Não se regozijou. A dor que eles lhe causaram não desaparecia só porque as consequências finalmente batiam à sua porta. Mas à medida que os muros de silêncio e fingimento ruíam em torno da propriedade dos Turner, algo nela, algo tenso e antigo, começou a se soltar. Não por vingança. Por alívio. Uma noite, Chloe sentou-se ao seu lado nos degraus da frente do modesto apartamento, o ar cheirando a chuva iminente. Eles estão vendendo Beacon Hill, disse, sem preâmbulos. Grace virou-se séria. Chloe assentiu. Meu pai ligou ontem. Os impostos sobre a propriedade subiram, as contas dos advogados estão se acumulando. Tem que se livrar dela. Aquela casa era o troféu deles. O símbolo máximo do que os Turner haviam construído, ou melhor dizendo, do que haviam comprado para provar que eram alguém. Chloe soltou uma risada cansada. Eu achei que ia me sentir destruída. Mas só senti quietude. Como se alguém finalmente desligasse o ruído. Grace hesitou. Eles estão dividindo o valor da venda? Ofereceram, Chloe respondeu, olhando para as próprias mãos. E eu recusei. Grace piscou, incrédula. O quê? Chloe sustentou o olhar da irmã, firme, sem vacilar. Fui criada para acreditar que a riqueza era uma armadura. Que se tivéssemos dinheiro suficiente, nada poderia nos atingir. Mas nunca me senti tão pobre quanto quando tinha tudo, menos paz. O silêncio entre elas foi denso, carregado de anos não ditos. Grace não encontrou palavras. Não eram necessárias. Em vez disso, estendeu a mão e cobriu-a de Chloe, apertando-a com uma compreensão que dispensava explicações. Dentro de casa, Daniel assistia ao noticiário da noite quando Grace entrou. Ele abaixou o volume da TV assim que ela se sentou ao seu lado, os ombros levemente curvados, como se carregasse algo pesado demais para uma só pessoa. Eles estão perdendo a casa, disse ela, a voz baixa, mas firme. E tudo que ela representava. Daniel assentiu devagar, os olhos fixos em algum ponto além da parede. Ouvi dizer que os investidores também estão se retirando. Uma pausa. Está tudo desmoronando. Grace o observou, buscando em seu rosto alguma reação, alívio, vingança, indiferença. Não encontrou nada disso. Apenas uma calma que há anos teria parecido impossível. Como você se sente com isso? Perguntou finalmente. Ele demorou antes de responder, como se pesasse cada palavra. Não estou feliz, Grace. Sua voz era suave, mas sem hesitação. Não tiro prazer em ver ninguém perder o que construiu, mesmo que nunca tenham valorizado o que realmente importava. Ela esperou, sentindo que havia mais. E havia. Mas estou em paz, continuou ele, os dedos entrelaçados aos dela. Porque você não está mais lá, esperando que eles voltem atrás. Você já seguiu em frente. Grace encostou a cabeça em seu ombro, e pela primeira vez, o peso daqueles anos, a luta, a rejeição, a dor de nunca ser suficiente, pareceu encolher. Não desapareceu, mas tornou-se algo menor, gerenciável, até perdoável. Eles passaram a vida inteira construindo um nome, murmurou ela, como se falasse mais para si mesma do que para ele. Daniel virou o rosto para encará-la,
os olhos claros refletindo a luz da sala. E nós construímos uma vida. E pela primeira vez na história da família Turner, essa havia sido a aposta mais inteligente. No dia do lançamento nacional da Aquaville, Grace ficou ao lado de Daniel no palco de um auditório lotado em Chicago. Atrás deles, o logo que haviam rabiscado em um guardanapo 2 anos antes agora brilhava em uma tela gigante de LED. Engenheiros, autoridades municipais, líderes ambientais, todos ali não apenas para ver um produto, mas para testemunhar o futuro da infraestrutura hídrica. Daniel foi o primeiro a falar, com a autoridade tranquila que sempre o acompanhava. Explicou como o sistema de grade da Aquaville poderia economizar bilhões de litros de água por ano, revitalizar tubulações decadentes em cidades do interior da América e levar infraestrutura inteligente e acessível a bairros há décadas esquecidos. Quando terminou, o aplauso foi longo. De pé. Semanas depois, Grace recebeu um convite que nunca imaginaria, um TEDx em Nova York. O tema, redefinindo o valor pessoal em um mundo obcecado por status, subiu ao palco com um vestido azul marinho simples, sem grife, sem estilista, sem artifícios. Só a sua voz. Falou do que era ser criada em uma família onde o amor era condicional, onde o valor se media por aparências, não por verdades. E compartilhou como quase acreditou nisso, até que alguém lhe mostrou outro caminho. Eu não me casei com um encanador, disse no fechamento, enquanto a plateia contava a respiração. Casei-me com um homem que entendia como sistemas quebravam, e como consertá-los, inclusive os que existiam dentro das famílias. O vídeo viralizou em dias. Mas não foi esse o momento que mais importou. Isso aconteceu em um domingo tranquilo, quando ela e Daniel revelaram algo pequeno e profundamente pessoal. Um fundo de bolsas de estudo para estudantes de baixa renda em cursos técnicos e engenharia. Chamaram de Fundação Robert Reed. E por que esse nome? Perguntaram. Grace sorriu. Porque um homem aparecendo quando importava mudou tudo. Chloe ajudou a organizar o primeiro evento de arrecadação. Não havia mais a socialite impecável de saltos altos e bolsas de grife. Agora usava sapatos baixos, carregava uma bolsa prática e trabalhava como coordenadora em uma ONG local, ensinando habilidades profissionais a mães solteiras. Seu sorriso era diferente. Já não pedia para ser admirado. Suas vidas seguiram adiante. Não com o alarde da fortuna ou da fama, mas com significado. Até que em uma tarde ensolarada de início de primavera, Grace e Daniel celebraram o 2º aniversário da filha no quintal. Balões, um bolo modesto, cadeiras dobráveis na grama. Nada grandioso. No meio da festa, um carro familiar estacionou na frente. Grace virou-se da mesa de piquenique quando Margaret e William desceram, vestidos com elegância discreta, nada extravagante. William segurava uma caixa embrulhada em papel reciclado. Margaret, um livro infantil. Por um instante ninguém falou. Foi William quem quebrou o silêncio, a voz rouca. Não esperamos nada, Grace. Só queríamos estar aqui, se isso estiver bem. Ela os observou. Ainda havia orgulho ali sim, mas amaciado. Como se algo que antes se recusava a ceder finalmente tivesse se dobrado. Aproximaram-se devagar. Margaret ajoelhou-se ao lado da neta, que com um capacete de plástico e uma chave de fenda de brinquedo, riu alto ao vê-la. William sorriu. Mais tarde, enquanto distribuíam o bolo, Margaret ficou ao lado de Grace e sussurrou, quase como se temesse que as palavras se quebrassem ao sair, estamos orgulhosos de você. Dos dois. Grace olhou para a mãe por um longo momento. Não sentiu raiva. Não sentiu triunfo. Só paz. Obrigada, disse finalmente. Depois de uma pausa, acrescentou, mas a verdade é que não preciso mais disso. Não por amargura. Não como arma. Mas como uma verdade conquistada com o tempo. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e as estrelas piscavam silenciosas sobre a casa, Grace ficou ao lado de Daniel na varanda, observando a filha correr atrás de vagalumes no gramado. Esse é o nosso legado, murmurou ele, a voz baixa. Ela sentiu. E dessa vez é o tipo que escolhemos. Assim, o homem que um dia foi ridicularizado por ser apenas um encanador, acabou levando o nome Turner às manchetes. Mas não do jeito que esperavam. E Grace, a filha que ninguém apareceu para ver no dia do casamento, provou que o verdadeiro valor não se mede em aplausos ou heranças. Mede-se em como nos reconstruímos depois de sermos descartados. Em como construímos uma vida não a partir da validação alheia, mas dos nossos próprios valores. Essa não era apenas uma história sobre reputação. Era sobre escolha. A escolha de amar em vez de manipular. De perdoar em vez de guardar rancor. De começar de novo, com nada além das próprias mãos e um coração firme.
Se alguma parte dessa história soou familiar, se você já foi subestimado, abandonado ou teve que lutar para definir seu próprio valor, quero ouvir você. E se acredita que pessoas boas ainda merecem finais felizes, que a força silenciosa ainda importa neste mundo barulhento, fique por aqui. Porque aqui contamos histórias que não apenas o emocionam, mas o lembram de quem você é. Obrigada por chegar até o fim. Espero que permaneça para a próxima jornada.